Bom dia, bom dia! Hoje eu vou começar o nosso programa agradecendo a você, nosso querido telespectador. O Agro Record não para de crescer e isso é graças a você que nos assiste todos os domingos pela manhã. Obrigada pela confiança, obrigada por nos deixar entrar na sua casa e levar o melhor do campo para você. E hoje a gente vai te mostrar uma castanha diferente, chamada Baru. Você conhece? Ela tem um sabor muito especial e, como está ameaçada por causa da extração predatória de madeira, uma pesquisa inovadora da Embrapa começou a clonar as mudinhas da castanha. E mais, com a chegada da estação mais seca do ano, o Corpo de Bombeiros trabalha para evitar grandes queimadas, principalmente na área rural. E tem receita de estrogonofe com batata soltê, bacon e queijo, ao som de Alexandre Eck e banda. Eu sou o Narla Guiar e o Agro Record está no ar. Uma novidade pra lá de especial. Um projeto pioneiro desenvolvido por pesquisadores da Universidade Católica de Brasília trouxe para os alunos das escolas rurais a oportunidade de aprender por meio da tecnologia. O programa ainda está em fase piloto e a nossa equipe foi conferir de perto como ele vai funcionar, lá na Escola Rural de Sobradinho. Inovação, conhecimento, tecnologia e, acima de tudo, igualdade no acesso à educação. O que antes era um privilégio dos estudantes das regiões urbanas, chegou também às escolas rurais. Por aqui foi preciso conectar os computadores à internet via satélite e a uma fonte de energia solar. Mas nenhuma dificuldade foi capaz de impedir o projeto Educa.tech-Learning de atender as comunidades que até então não tinham acesso à tecnologia. O projeto, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Católica de Brasília, trouxe até a Escola do Campo Sonhem de Cima, que fica aqui na Fercal, a primeira sala de inovação tecnológica autossustentável do Brasil. O projeto ainda está em fase piloto e vai atender as 170 crianças aqui da unidade. Esse projeto possibilita a garantia de direitos, para essas crianças, é conectar elas com o mundo. As crianças que são das escolas do campo, elas não têm acesso às coisas mais simples, como acessibilidade à internet, acesso à cultura, certo? Eles ficam eles ficam longe dessa conexão mesmo com o mundo. E o projeto, trazer a internet, é conectar essas crianças, dar possibilidades para que elas cresçam, para que elas alcem voos. O Carlos é coordenador do mestrado profissional em políticas públicas da Universidade Católica de Brasília e o responsável pelo Educa.tech-Learning. Ele explica que a ideia do programa é ajudar na inclusão digital e fazer com que as crianças dessas comunidades também tenham acesso aos recursos tecnológicos. Após a pandemia do Covid-19, a gente pode ver a necessidade e a importância da internet na vida dessas crianças. Então, as escolas rurais não podiam ser alheias a essa tecnologia. Para garantir o fornecimento de internet durante todo o dia, a energia é armazenada em baterias. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. A seleção do projeto ela é de acordo com o edital público. Então, em princípio, a gente não seleciona em função de aspectos subjetivos. Esse é um projeto de pesquisa, na sua essência. E aí, a partir disso, o processo de seleção tem submissão. Depois ele vai para um ad hoc, que vê se aquele projeto ele tem futuro científico, ele vai trazer um resultado científico interessante para o ambiente de pesquisa que ele se pretende, nesse caso, ramo de educação, e aí ele é selecionado. Com as ferramentas tecnológicas inseridas no dia a dia, os alunos vão ter acesso a aplicativos e recursos para aprimorar os estudos, principalmente nas disciplinas de matemática
e português. Nós queremos usar esses jogos, né? Jogos usados na matemática, no português, para eles complementarem a aprendizagem, ou seja, aprender matemática, aprender português de uma maneira mais leve, né? Lúdica. Eu acho que isso vai engajar muito os alunos. Então, esse projeto também faz parte dessa tecnologia que nós vamos colocar aqui na sala tecnológica. Além de aprimorar o desempenho educacional dos alunos, o projeto tem como objetivo combater a evasão escolar. Nós precisamos planejar, né, e aproveitar bem essa oportunidade, porque agora eles têm acesso, né, às informações. Eu acredito que as aulas ficarão mais dinâmicas, mais atraentes, né, para os alunos. E lógico que por aqui a notícia foi muito bem recebida. A Laura tem 11 anos e estuda na Sonhem desde os 6. Ela ficou animada com a novidade e já está ansiosa para usar os computadores. Algumas crianças que moram aqui no campo nunca mexeu assim em computador. E se mexeu só foi uma vez. Aí vai aprender, né, a mexer. E eu fiquei feliz, né? Em casa você tem acesso à internet? Você costuma mexer no celular, no computador todos os dias? Sim, eu só não tenho computador, eu uso do meu primo e da minha prima. O Alan está no 4º ano, mora na Fercal e já tem internet em casa. Mas essa vai ser a primeira vez que ele vai ter contato com o computador. Eu sempre quis um computador, aí como vai ter computador na escola, não sei o que eu quero mexer. Você não sabe nem por onde começar? Não, tô assim, mexendo no computador. E não são só as crianças que têm muito que aprender não, viu? Os professores também vão passar por um treinamento aqui na sala de inovação. Depois disso, de tempo em tempo, eles vão passar por uma espécie de avaliação para falar como as crianças progrediram dentro do projeto e também como ele está impactando a vida dos estudantes. A pandemia, por exemplo, né, trouxe essa obrigatoriedade de repente, né, e a gente sem saber lidar com essas ferramentas, né, foi bem difícil. Então eu acho que agora, tendo esse preparo, né, tendo pessoas capacitadas para formar a gente vai conseguir atender bem melhor as crianças. O programa é um desafio e tanto, mas maior do que o desafio é a esperança de que em breve o Educa.tech chegue a outras escolas rurais do país. Nós faremos uma avaliação de impacto do programa, da política pública, né? E isso certamente se tornará uma política pública, né? Para que outros municípios, outras escolas rurais de outros estados possam também ser alcançados com essa tecnologia. Muito bacana, vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui no nosso telão com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima registrada hoje foi de 16 graus, a máxima não passa dos 28 e a umidade relativa do ar vai variar entre 30% e 75% e não tem previsão de chuva para hoje e nem pelos próximos dias. Você conhece o baru? Uma castanha diferente que alguns chefes começaram a acrescentar nos pratos pelo sabor diferente dela. E você sabia que aqui no DF, uma pesquisa inovadora da Embrapa começou a clonar as mudinhas de baru? A Ana Bianchini conta pra gente. Você já ouviu falar em propagação vegetativa ou clonagem? A técnica é feita por meio da enxertia, que é a união dos tecidos de duas plantas que passam a formar uma única planta com duas partes. A maioria das fruteiras, né, ela é muito utilizada e consiste em você adquirir materiais, clones, na verdade, dos materiais, né? E no nosso caso aqui é o baruzeiro. O baruzeiro é uma espécie nativa do cerrado, é uma espécie arbórea nativa do cerrado, que ela é muito carente de algumas informações de ordem técnica, porque ela não foi domesticada ainda. Então, a gente pensou em trazer essa técnica da enxertia para o baruzeiro para dar suporte ao nosso programa de melhoramento aqui e com vista na domesticação do baruzeiro. Foi usando essa técnica que pesquisadores da Embrapa conseguiram reproduzir os baruzeiros, árvore nativa do Cerrado brasileiro que está ameaçada por causa da extração predatória de madeira. Ela pode passar de 20 metros de altura e produz o fruto baru, que é protegido por uma casca.
Dentro, uma castanha com alto valor nutricional e um gosto que lembra o amendoim. A pesquisa foi feita aqui no viveiro da Embrapa Cerrado, em Planaltina. E os resultados surpreenderam. Isso porque a taxa de pegamento, que é quando a plantação vinga, foi superior a 50%. Mas para obter o melhor resultado, os pesquisadores precisaram testar várias técnicas. Os 3 tipos de enxertia são conhecidos como borbulha de placa, garfagem inglesa simples e garfagem fenda cheia. Todas foram executadas por aqui. A enxertia, de uma maneira geral, ela é a junção de 2 partes da planta, de maneira que ela se une, se funde, formando uma só. Aí ela vai continuar seu crescimento e desenvolvimento numa nova planta. Então são 2 materiais diferentes que se fundem. Aqui praticamente a gente tem a parte de base de sustentação, que é absorção de água, nutrientes, que é o que a gente chama de cavalo ou porta-enxerto, né? E a parte que a gente chama aqui de enxerto, que é o sistema, que é a parte aérea, que realmente é o que vai nos que é de interesse. Mas os 2 no contexto, eles são interessantes. Por quê? Porque como vai estar unido em uma planta, então tem que ter essa sincronia, né, primeiro de comunicação de vasos e de nutrientes para a parte aérea. Então aqui a gente tem 3 tipos que a gente vai mostrar para vocês. Um é que a gente chama de enxertia de borbulha, que você pega a borbulha do material que você quer de interesse. Por exemplo, eu tenho uma planta que eu acho que é interessante em casa, eu pego essa borbulha e coloco no que a gente chama de enxerto. E aí tem essa sobreposição e união. Que essa aqui a gente chama de borbulha de placa ou janela aberta. E aqui a gente tem garfagem, que ao invés da borbulha, onde que tem a gema, a gente vai colocar partes da planta, ramo, o que a gente chama de garfos. Então aqui a gente tem o que a gente chama de inglês simples ou fenda simples, e aqui fenda cheia que a gente tem, né? O que a gente viu aqui na pesquisa é que realmente as 3 elas podem ser interessantes, mas na minha opinião a inglês simples, essa que é feita uma sobreposição, ela fica muito sensível quando a gente vai manusear no campo, porque, na verdade, qual que é o intuito da enxertia? Vocês vão ver lá no campo, ela vai estar soldada, é unido, vocês não vão ver praticamente, quando a enxertia é bem feita, que existe 2 materiais, é um material. E achar pesquisas sobre o tema não é fácil. Por isso, os dados coletados neste estudo vão servir também como base para futuras gerações. Dentro da Embrapa ele não é inédito, né? O Dr. Ailton começou ele, mas da forma que a gente conduziu, a gente testou 3 sistemas de condução, que é a Pleno Sol em tubete, a Pleno Sol em sacos plásticos de 4,8 litros e em sombrite. E aí a gente testou esses 3 métodos de enxertia. Então, a maneira que a gente fez, na verdade a pesquisa é isso, né? O que a gente deixa de legado, o outro utiliza, entendeu? Então o que a gente fez foi isso, a gente ainda tem um caminho para trilhar aí, né? A gente hoje está com uma porcentagem aí de 60%, às vezes até mais um pouco, e a gente vislumbra que isso aí pode aumentar. O nosso trabalho ele coincidiu com a pandemia, o auge do trabalho de enxertia, então a gente vislumbra algumas coisas que a gente pode fazer com o intuito de melhorar esse processo. Falar em inédito na pesquisa é muito complicado, porque um tem que dar um suporte ao outro, né? A expectativa agora é conseguir aumentar a porcentagem de pegamento das enxertias para pelo menos 80%. A gente tem a expectativa de aumentar para 80%, né, a taxa de pegamento das enxertias, mudando algumas coisas. Como a época que a gente faz a enxertia, a gente viu que as brotações têm que estar com ramos novos, a planta adulta tem que estar com os ramos novos para a gente conseguir retirar a placa direitinho. A gente quer colocar o plástico filme, a gente colocou em algumas, viu que deu um resultado muito bom. E mudar também algumas coisas do próprio garfo que a gente utiliza para fazer as enxertias. Colocar com mais gemas, umas 4 gemas mais ou menos. E a gente vai testando e tentando aprimorar sempre.
Algumas das mudas enxertadas já foram, inclusive, transportadas para um campo de integração lavoura-pecuária-floresta. A gente implantou um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta com essas mudas de baru que foram enxertadas. Então, em novembro de 2021, nós transplantamos as mudas enxertadas e elas estão se desenvolvendo muito bem, não houve mortalidade, foram mais de 40 plantas transplantadas nessa área e elas estão tendo um desenvolvimento muito bom e lá a gente pode ver que são mudas que foram transplantadas através de sementes, mudas por sementes. Então o desenvolvimento delas ainda está um pouco inferior ao desenvolvimento da muda enxertada, mas no caso é porque elas também vieram 40% maiores do que as mudas por semente no momento do plantio nessa área de integração lavoura-pecuária-floresta. Além dos 3 tipos de enxertia, as plantas também foram submetidas a sistemas de plantação diferentes. Algumas foram plantadas dentro de sacos e ficaram expostas ao sol, já outras ficaram na sombra e algumas foram plantadas dentro desses tubinhos, conhecido como tubetes. Em cada tipo, o resultado foi diferente. Elas eram plantas mais antigas, né? A muda foi feita mais antiga, mas aqui também a gente tem mudas que foram semeadas diretamente, sementes que foram semeadas diretamente na área. Hoje, os pomares de baruzeiros são formados pela reprodução sexuada, ou seja, por mudas feitas a partir de sementes. Já a produção assexuada, feita por meio da propagação vegetativa, representa avanço para uma técnica ainda pouco explorada, além de auxiliar no melhoramento genético da espécie e possibilitar a multiplicação de plantas em um menor tempo. A gente teve uma surpresa que as plantas enxertadas não houve mortalidade, enquanto as plantas que vieram por meio de mudas por semente tiveram uma mortalidade de 15%, 20%. E das 44 plantas que a gente plantou desenxertadas, não houve mortalidade. O baru tem um grande potencial econômico. Isso porque a polpa do fruto pode ser consumida in natura e sua semente é usada na gastronomia nacional e internacional. Além disso, o óleo extraído da semente também tem muito valor. A árvore é linda e muito usada em paisagismo. A madeira também é resistente e durável. Por isso que o baruzeiro é considerado uma das espécies do cerrado mais promissora para cultivo. O projeto faz parte de um estudo ainda maior sobre o uso de fruteiras nativas em sistemas integrados. A gente trabalhou com diferentes espécies, baru, mangaba e pequi, e tentando integrar ela para oferecer opções ao produtor que ele possa usar essas espécies, mas não em monoculturas, com outros consórcios, com animais, com pastagens, com floresta, para oferecer opções de diversificação de produção e de renda ao agricultor. Gente, ainda bem que existe a tecnologia para ajudar na preservação das espécies, né? E o nariz, a pele já estão ressecando, a sede aumentando e as cores da natureza mudando. A gente já entrou mesmo no período da seca, aquela sequência de meses sem chuva. E a gente sabe que todos os anos, junto com esse clima, vêm as queimadas. E os militares do Corpo de Bombeiros estão sempre trabalhando e trazendo dicas de como evitar desastres ambientais. Há 24 dias, o Distrito Federal não sabe o que é ver uma gota de chuva caindo do céu. Estamos no período seco, por isso o cenário começa a mudar. A gente observa que as queimadas começam a ser mais vistas, ficam mais frequentes, tanto em áreas rurais quanto também na nossa zona florestal. O trabalho do Corpo de Bombeiros, então, nesse período é essencial. Por isso a gente veio conferir um pouco como é esse trabalho de abrir aceiros e também controlar algumas queimas estratégicas. Olhando todo esse cerrado queimado, dá até dó, né? Mas essa ação precisa acontecer anualmente, próximo ao período mais seco do ano, para justamente evitar que o fogo destrua com mais velocidade a nossa vegetação.
É tudo estratégico controlado. Acero nada mais é do que uma descontinuidade da vegetação. A gente utiliza isso justamente para preservar. Se houver uma queimada, a gente consegue, esse acero ele consegue proteger a vegetação para que o incêndio não se alastre mais adentro de uma área que a gente queira proteger. Apesar do planejamento e de ser uma ação controlada, os bombeiros atuam como em uma área de risco. Os grupos são separados e usam equipamentos específicos para o controle do fogo. Na primeira linha são os bombeiros com assopradores. Depois entra em ação essas varas, que abafam e impedem que o fogo se alastre. Por fim, a água que esfria o terreno já queimado. Tudo isso em ações que duram segundos. A gente conta com assopradores, a gente conta com abafadores também, bombas costais que ajudam ali no resfriamento do incêndio. Temos também diversas viaturas, né? Caminhões, caminhonetes ali que ajudam no transporte da guarnição e também no combate a incêndio. E a gente conta também com apoio aéreo. A gente tem um helicóptero que ajuda tanto no combate quanto no transporte de tropa e temos também 2 aviões que ajudam no combate ao incêndio. Mas o combate de incêndios em áreas rurais e florestais não acontece só com bombeiros em solo, mas também com o apoio de aeronaves do Corpo de Bombeiros. Nós viemos então até o hangar do Corpo de Bombeiros, no aeroporto de Brasília, para conhecer um pouco como é esse trabalho, esse acionamento que precisa inclusive ser bastante rápido. Coronel, queria que o senhor falasse para a gente como que é esse acionamento. Ele precisa ser rápido, ágil, mas também com bastante preocupação. Sem dúvida. Ele acontece com a central nossa de emergência, o número de emergência do Corpo de Bombeiros, que é 193. Então, a pessoa que está se deparando com incêndio florestal, percebeu uma queima, né, que está fugindo ao controle, vai acionar o 193, isso vai chegar na central, né, de operações do Corpo de Bombeiros e vai ser encaminhado esse chamado até a nossa equipe do Grupamento de Proteção Ambiental que vocês visitaram, né, e viram o trabalho deles. Então tem um militar lá, um oficial lá que é o supervisor florestal e ele encaminha as equipes para atender por terra. Quando esse pessoal chega por terra e observa, né, o tamanho, a extensão, a magnitude desse incêndio, eles vão avaliar se é urgente, né, se é imperativo acionar a aeronave ou se eles, dependendo do que avaliarem no cenário, conseguem resolver. Em necessitando de apoio, né, o supervisor florestal entra em contato aqui com o hangar e aciona a aeronave, né, e dentro de alguns minutos a gente decola e vai apoiar o pessoal lá em terra. Toda a manobra começa neste caminhão-tanque do Corpo de Bombeiros, que tem capacidade para armazenar até 10 mil litros de água. Ele fica estacionado estrategicamente no aeroporto para encher as aeronaves. E tudo é muito rápido, viu? Em menos de 2 minutos, o avião já está pronto para uso, totalmente abastecido de água. Coronel, com relação à capacidade de armazenamento de água dessa aeronave, a gente sabe que, claro, há, né, um reservatório. Como que funciona isso? Quantos litros, quantas horas de voo, mais ou menos, vocês fazem durante aí esse período mais seco do ano? É uma pergunta bem interessante. A gente tem nessa aeronave uma capacidade de reservatório, né, o nome técnico, né, hopper, né, que chama, de 3.108 litros d'água. Então a gente tem capacidade de colocar até essa quantidade, 3.108. Né? E nós temos nas asas da aeronave o tanque de combustível, que nos dá uma autonomia de 5 horas e meia de operação. Então, no período da tarde, onde são os incêndios mais recorrentes e mais críticos, nós temos autonomia para combater durante toda a tarde. Se for um incêndio que começou já de manhã cedo e perdure durante todo o dia, aí há necessidade de parada, né, em algum momento do dia para o reabastecimento de combustível e para a continuidade dos combates. Enquanto a gente estava lá no solo vendo, né, o treinamento, o que os bombeiros falaram para a gente é que no momento que eles viam a aeronave vindo com esse apoio, com essa água, dava um certo alívio para eles lá de baixo. Queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor sente de cima. A gente sabe que é um trabalho estratégico, precisa ter um monitoramento. Qual é o sentimento dando esse apoio aqui de cima? A gente se sente muito satisfeito em ver que aquilo que a gente abraçou como atividade traz um
um resultado benéfico, tanto para os nossos companheiros que estão em solo, ajudando e auxiliando eles no trabalho, como também de manutenção, né, e de diminuição do estrago que o incêndio causa, né, na nossa comunidade e no nosso meio ambiente. Então, fazer parte de todo esse sistema de proteção, né, é algo que deixa a gente ao final do dia bem satisfeito, bem feliz, mesmo com todo o desgaste e cansaço da atividade, mas ao final do dia você tem aquela sensação de dever cumprido. Puxa, hoje, né, eu fiz a diferença, eu consegui ajudar meus companheiros e consegui preservar, né, o meio ambiente, então é algo muito prazeroso. Os voos para o combate de queimadas acontecem há pelo menos 11 anos aqui no DF e são demandados por este Centro de Monitoramento Ambiental, que fica na Asa Norte. Por aqui, o uso de tecnologia diminui o tempo de ação dos bombeiros e serve de apoio para quem está na linha de frente, nas inúmeras áreas de mata do nosso DF. Neste ano, o Corpo de Bombeiros está com uma novidade: câmeras na torre de TV digital, que mostram focos de incêndio na região leste do Quadradinho, principalmente na direção do Parque Nacional de Brasília. A gente tem emprego de aeronaves, a gente tem emprego de drones, a gente tem esses equipamentos de monitoramento aqui, a gente usa imagem de satélite para poder, tanto para fazer a detecção, para também planejar o combate, durante o combate, para melhorar um pouco mais nossa efetividade no combate e também posteriormente, né, para a gente extrair um pouco ali do que a gente pode aprender com os incêndios, né, para evitar futuramente uma nova queima naquela área, né. Dados do Corpo de Bombeiros da capital mostram que em 2021 foram queimados 15.570 hectares durante o período de maior estiagem. Já em 2022, foram mais de 126 mil hectares perdidos. E, infelizmente, parte desses focos de fogo são causados por práticas ilegais de queima em áreas rurais. Existe uma cultura do fogo também, e a gente respeita essa cultura, só que a gente também tem que ter cuidado porque chega um momento do ano, né, da estiagem, que o fogo facilmente se perde o controle, e aí o dano é muito maior. Então aquilo que a gente estava pensando em fazer melhor, né, no trabalho agropastoril, ele acaba sendo um dano para aquele produtor, né? Então chega um momento do ano que é proibido o uso do fogo. Por isso é a hora da população ajudar na prevenção de focos de incêndio. Diante de uma situação de risco, ligar para o número 193. Evitar atear fogo em lixos, objetos e na própria vegetação. No período de seca, todo cuidado é pouco. Para as pessoas aí que moram nas áreas rurais, que evitem tocar fogo na sua vegetação, né? Que não façam dessa maneira e que todo cidadão aí que avistar algum incêndio florestal, liga o 193, né? Aciona o Corpo de Bombeiros que a gente prontamente aí vai ajudar no combate ao incêndio. O trabalho em si de combate ele é muito desgastante, então tudo que a gente faça para minimizar um pouco esse desgaste do militar na ponta, para nós vale a pena. Então a gente tem tentado usar um pouco mais da inovação, a tecnologia e junto com isso todos os recursos, né, de inteligência para dar informação, né, para que seja um pouco mais trabalhado já, para minimizar um pouco o nosso desgaste, né, de emprego de recursos. E depois do intervalo, nós vamos falar de um estudo que fez um mapeamento da área produtiva do DF. Volto já. AgroRecord de volta aí no estúdio dessa semana. Nós vamos falar sobre um estudo da agricultura urbana e periurbana no DF, do IPDF Codeplan. E a porta-voz é a Aline da Nóbrega, coordenadora de estudos ambientais. Aline, muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Nala, obrigada pelo convite. Aline, fala um pouquinho pra gente sobre a realidade da agricultura urbana e periurbana aqui no Distrito Federal e como que foi feito esse estudo. Bom, Nala, a agricultura urbana e periurbana aqui no Distrito Federal, ela é bem diversificada. Nesse estudo a gente conseguiu avaliar que as propriedades, elas ficam em torno ali de 0,5 a 14 hectares. A gente encontra produtores que comercializam esses produtos, desde distribuindo para instrumentos do governo, como PAPA, PENAI. Alguns fazem a doação desses alimentos, outros vendem em feiras, SEASA, ou nas próprias feiras ali locais das regiões administrativas, né, como é o caso de Vicente Pires. E eles produzem principalmente hortaliças, a gente pode dizer? Isso. A maior produtividade que a gente encontrou foi em relação às hortaliças, mas também é elevada a produção de frutíferas
E além disso, alguns produtores também têm alguns animais, né? Galinhas, cabras, eles têm bastante diversa a produção. Agora, o estudo apontou que a região do Parkway e também Vicente Pires foram as que mais se destacaram nessa produção urbana e periurbana. Só para a gente explicar para o pessoal de casa, a periurbana é aquela região que fica entre a área urbana e a área rural, né? Agora, essas cidades, elas culturalmente sempre produziram ou é uma novidade para vocês? Não, não é uma novidade. Foi uma novidade em relação para o estudo para separar o que é essa agricultura urbana, periurbana, numa linguagem contemporânea, né, do que as grandes capitais, os municípios estão fazendo, diferente do Distrito Federal, que a gente já tem uma tradição, né, nas nossas regiões de serem colônias agrícolas. Por exemplo, a gente tem a colônia agrícola Vicente Pires. Então, essas produções que a gente encontrou em Vicente Pires são produtores que já vêm desde essa colônia agrícola, mas que eles foram engolidos pelo processo de urbanização, né? Essas chácaras de parcelamento. Né? Essas chácaras foram parceladas, hoje em dia a gente tem uma nova região administrativa, mas esses produtores permanecem ali vendendo nas ceasas e na própria feira do produtor de Vicente Pires. Quando a gente fala em produção urbana e periurbana, essas duas cidades se destacam, mas se a gente for para a região urbana, a gente tem como destaque, para a região rural, a gente tem como destaque Braslândia, né? Isso, exatamente. Braslândia é uma das regiões onde a gente levantou mais pontos de produção agrícola, né, de frutíferas, tanto de horticultura como de fruticultura, mas quando a gente olha, né, para dentro das cidades, né, aquela produção intraurbana, a gente coloca a região ali da Vargem Bonita, né, no Parkway, e Vicente Pires, que são essas áreas, como a gente já conversou aqui, da colônia agrícola. Perfeito. O que eles mais produzem ali do hortifruti, por exemplo? Em Vicente Pires, a gente tem uma produção elevada na questão da hortaliça de alface, né? Tem produtor que produz mais de 10 tipos de alface, né? E colhe mais de 90 mil maços de alface e são distribuídos em supermercados, nas feiras, no Parkway a gente tem uma semelhança de produção, né, na horticultura. Em Braslândia a gente também encontrou bastante produtores de morango, né, pelo fato de ter uma boa comercialização do produto. E também quando a gente encontra nas frutíferas, a gente levanta ali a goiaba, o limão, a banana e o abacate. Qual que é a periodicidade desse estudo? Vocês realizam ele de quanto em quanto tempo e por que ele é importante de ser feito? Esse estudo foi a primeira vez que o Instituto de Pesquisa e Estatística realizou, né? Ele foi um estudo voltado vinculado ao programa de bolsistas, de pesquisadores bolsistas que o Instituto tem. E ele foi um estudo que o Distrito Federal, ele precisava reconhecer essas agriculturas urbanas e periurbanas, porque ela tem uma função ela é um instrumento para comunidades sustentáveis, né? Para cidades sustentáveis. É um instrumento tanto internacionalmente como nacionalmente que é visto como melhoria da qualidade de vida, o impacto em relação à segurança alimentar, né? Essa é uma pauta que tem que ser levantada, e o encurtamento dessas cadeias de produção, para que o Distrito Federal não necessite mais, por exemplo, de trazer o alimento de outros estados de fora, mas que ele gere o seu próprio alimento, até reduzindo essas cadeias de produção. E é um mercado que ele está estagnado ou ele vem crescendo? Em relação à agricultura urbana e periurbana, né, a gente verifica que a gente enxerga um crescimento em relação à agricultura que a gente chamou de ativismo, né, que é essa agricultura que a gente encontra nas áreas públicas do DF, mas que ela tem um papel super importante em relação à educação ambiental, a demonstrar para que uma área verde serve. Ela não é simplesmente uma área de ambiência, de paisagem, mas ela pode produzir alimentos. E a gente vem encontrando também uma pressão pelo fato do processo de urbanização, da remoção dessas pessoas que estão produzindo. Então, eu acho que o estudo ele vem como uma demonstração da necessidade da permanência dessas áreas de agricultura urbana e periurbana, né? E a gente espera dar continuidade, né? A gente está recentemente agora firmando um acordo de cooperação técnica com a Fundação Getúlio Vargas para a Sustentabilidade, onde a gente busca avaliar diretamente essas tipologias
e verificar qual o custo capital humano, né, social e também ambiental dessas áreas. Quando a gente vai comprar, né, como consumidor, esses produtos, a gente não sabe muitas vezes de onde vem, né? Se é da área urbana, se é da área rural. Sim. Tem alguma diferenciação desse tipo de produção? É bem interessante essa sua pergunta, porque a gente começou a pesquisa querendo diferenciar essas produções. Mas o fato de ainda não existir um cadastramento, isso está sendo iniciado agora, né? Apesar do Distrito Federal ter uma política já instituída de agricultura urbana e periurbana, ela ainda está sendo iniciada. Então, a gente precisa que esses produtores que estão em área urbana e periurbana se cadastrem e se registrem como agricultores urbanos e periurbanos, porque assim a gente vai conseguir separar aquilo que é produzido dentro das áreas urbanas, né, verificar esse potencial, e também aquilo que é produzido nas áreas rurais. Essa separação ainda não existe? Essa separação ainda não existe. Você não consegue ter essa diferenciação. Foi por isso que a gente foi a campo, né, fazer esse levantamento por meio de imagens de satélite, né, por sensoriamento remoto, para conseguir enxergar o que tem de agricultura em área urbana. Tem algum incentivo para o produtor da área urbana ou periurbana fazer esse cadastramento? Por que é importante ele fazer? Para a gente deixar até essa conscientização. Sim, aqui, sim. Né? Esse cadastramento é importante para que a gente consiga mensurar qual é a produtividade que, por exemplo, essas áreas, né, esses produtores impactam nessa cadeia de produção. Isso também demonstra que nem sempre você retirar aquele produtor daquela área para fim de parcelamento pode ser interessante, né? Porque além da produção alimentar, essas hortaliças e essas frutíferas, elas auxiliam nesse manejo do solo, na melhoria do microclima, na sustentabilidade da cidade. Então, a gente espera, né, que os produtores, após esse estudo, eles busquem a SEAGRE, a Emater, que já tem uma excelência nos serviços, né, em relação à agricultura aqui no DF, mas para se cadastrarem como agricultores urbanos e periurbanos. E só para a gente finalizar, existe algum incentivo por parte das políticas públicas para esse setor específico? Sim, a política de apoio à agricultura urbana e periurbana, ela delineia, né, esses incentivos em relação à manutenção, a um apoio, a uma assistência técnica. Mas a gente ainda precisa de reforçar esses incentivos. Esses incentivos precisam ser reforçados ainda. Por isso as tipologias, essas 4 tipologias, que são a tipologia de ativismo, de resistência, a tipologia periurbana e os quintais produtivos e biodiversos, eles vêm para tentar criar um retrato desses produtores e que os incentivos sejam delineados com base nessas tipologias. Então, foi essa a intenção da pesquisa, né? E só para a gente finalizar mesmo, nesse estudo, vocês perceberam aí alguma surpresa, alguma região que vocês surpreenderam, vocês não imaginavam que teria uma produção ali e que vocês foram pegos meio que de surpresa? Eu acho que pelo histórico do Distrito Federal, a gente esperava ser surpreendido com mais produções dentro das áreas intraurbanas. Mas o que surpreendeu o estudo, né, foi a resistência desses produtores que estão ali desde a década de 70, 90, produzindo, mesmo com a ocupação, com a pressão dos parcelamentos, com a pressão de parcelar e vender sua terra, mas eles continuam ali produzindo. Tanto concreto, né, chegando? Exatamente, tanto concreto chegando e eles estão ali resistindo, prestando um serviço ambiental para a cidade. Perfeito. Aline da Nóbrega, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, o Instituto de Pesquisa agradece, Nala. Obrigada. E depois do intervalo tem receita de estrogonofe especial e música de Alexandre Eck. Volto depois do intervalo. Até já. Agro Record de volta. Olha, que domingo combina com estrogonofe, isso eu tenho certeza que você concorda comigo. Agora, estrogonofe com batata sauté, bacon e queijo, você já viu? Chega, deu água na boca, né? A Jéssica foi até a casa do cantor Alexandre Eck e banda para saber se ele cozinha tão bem como canta. E é ele quem vai ensinar essa receita. Vamos ver? Domingo, hora do almoço tá chegando e vocês, ó, já curtindo, acompanhando
Vem pra cá, Alexandre, porque a gente já sabe o quê? Que eles tocam uma música muito boa, né, meninos? Concordam? O som de vocês é massa. Show! Agora, será que o Alexandre sabe cozinhar? O que vocês acham? Ó, o sorrisinho da galera tá meio amarelo. Nossa. Mas vamos saber aqui da fonte. Primeiro a gente Tudo bem? vai... Tudo bem, Alexandre? Joia. Primeiro vamos falar, claro, da sua música, porque você Sim. começou super cedo, aos 12 anos de idade. 12 anos de idade, sim. E comecei com piano clássico, né? O vizinho ganhava na rifa, né? Sempre. Os brindes e tal, e eu pedi, eu quero uma coisa que tem luz. E o que era luz? Era o teclado que ele tinha lá. Ele me emprestou e eu comecei a tirar as introduções da novela. De ouvido, em casa. Que bacana. Bacana. E aí você veio aqui para o DF. Sim. Que você não é daqui, né? Você é de? São Paulo. São Paulo. Isso. Você veio aqui para Brasília, participou de algumas bandas, carreira solo. Sim. E agora a gente tá com essa galera também super massa. Legal. Pra você, o que significa uma comida e uma receita de família, Alexandre? Minha mãe é mineira, né? Então não tem como negar, né? Não tem jeito. Então, cara, aprendi tudo com ela, na verdade, né? Na cozinha. Mais ou menos. É difícil. Eita, que pelo menos o cheirinho tá bom. Agora a gente não sabe se é da força-tarefa que o Alexandre tá tendo aí, ó, da mãe dele, da noiva, ou se você cozinha tão bem quanto canta. Vamos descobrir? Vamos descobrir agora. Vamos embora. Mas, ó, antes, vem cá. Fala o que a gente vai preparar aqui, ó. Já tô salivando com água na boca. Gente. Tenho certeza que o pessoal de casa também. Diz aí. Gente, é o seguinte, batata rostida EC, da melhor qualidade, e o estrogonofe com a mãozinha da mamãe pra ajudar. É isso. Ah, vambora? E estamos na cozinha da matriarca da família Eck, Dona Edith, que eu soube que tem a mãozinha boa demais. Faz aquele estrogonofe, vai dar bom. Vai ficar ótimo, maravilhoso. E quem vai fazer? É seu filho ou é a senhora? Os dois, né? Os dois. Os dois? Então, Mão na massa. partiu, mão na massa. Vamos aqui que eu quero mostrar pro pessoal de casa os ingredientes. A cozinha é de vocês, óbvio. Então explica aí o que vai nessa receita. Os dois explicando aí pra gente. Manteiga, cebola, aí tem a carne temperada com molho inglês. E aí eu flambo com conhaque. Aí eu deixo ela refogar um pouquinho, depois eu coloco ketchup, massa de tomate, 2 colheres de ketchup e 1 colherzinha de mostarda. E por último, eu boto ketchup, né? Aí mexo, aí por último eu coloco creme de leite, 2 latinhas. Eita. Não deixa ferver, levantar fervor no creme de leite, não talha. Olha aí, ó, dica pra vocês anotarem. E a Essa é a batata, depois... Batata rosti, calabresa, bacon, queijo e presunto, requeijão e parmesão. Como fazer? Vamos mostrar agora, vamos embora. Depois daquela musiquinha super tradicional, né, pra esse domingão, a gente voltou, claro, pra cozinha. A gente tá morrendo de fome, né? O estrogonofe aqui tá quase terminando. A carne já foi fritada e agora tem aquela parte especial que vai dar um gostinho diferente, né, Dona Edith? O que a gente vai fazer? Eu vou flambar com conhaque. Flambar com conhaque, gente. Essa imagem aí é bonita e o cheiro também, com certeza, deve ser muito gostoso. Já estamos aqui ansiosos, não só eu, mas também o Henrique, a noiva dele, toda a banda aqui. Meu filho. Eita, beleza. Ai, que maravilha. Top, não é top? O estrogonofe já está prontíssimo, mas falta agora a estrela dessa receita, que é a batata, que já tá bonita, gente. Isso ela tá. Isso aí. Que Batata falta? rostida EC, vamos lá. Falta agora só fechar ela. Como que a gente fecha? Pega a batatinha, coloca em cima aqui e vai fazendo a cama, né? Agora uma dúvida que ficou, essa batata, ela precisa cozinhar muito tempo? Qual que é o tempo mais ou menos para ela ficar nessa consistência? O tempo, acho que de 20 minutos por aí.
Não pode estar Aí tão você dura. coloca o garfo até metade. Quando entrar na metade só. Né? Não pode nem estar tão dura nem tão amolecida, né? É isso aí. Aí depois vai pro freezer, né? Pra gelar. Que aí você consegue descascar ela sem... Olha aí, dicas da cozinha. Sem ela... Sem quebrar. Né? Fazendo o contorno dela, a gente vai e vira ela, mas calma. O Alexandre tava nervoso, tá suando, mas a gente falou, não, pode cantar, relaxar, pra depois saber se a batata deu certo ou deu ruim. Ouvimos a música, pega o Guanabara e vem, nota 10. Agora vamos ver como está essa batata, se é 0 ou 10. Vamos lá. Pega a batata e vem. Pega a batata e vem. Agora é a hora da mágica, né? Qual que é a mágica? Vamos ver. Virar a batata, meu irmão. Resta daí que eu resto daqui, hein? 3, 2... Uaê! Ó, palmas, palmas, edição, porque ele arrasou. Tá bonita. Foi editado, não, foi feito direitinho, viu? Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo é a cores. Coradinha. Beleza, de um lado tá coradinha, agora é só esperar dourar do outro lado e a batata tá pronta. Eba! Daqui a pouco a gente vai comer. Vem, 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 vem. Mesa pronta, já estamos aqui todos reunidos, porque a gente já fofocou, né, gente? Todo mundo concorda. Tudo certo. Cozinhamos, porque essa comida foi feita aí a 3 mãos. Com certeza deve estar gostosa, hein? Cantamos também, mas chegou na parte muito importante. Por último, mas não, né? É a principal aqui, na minha opinião, gente. Com certeza. Comer, é experimentar. Queria que você apresentasse toda essa turma, sua noiva, Ana Luísa, que ajudou a gente a cozinhar também. Ana Luísa, minha noiva. Isso. Sandro Batera, Sandro Araújo Batera, Robson dos Santos, meu cavaquinista, Almeirão Lima, meu tecladista, maestro da banda, top. E nosso amigo Juninho Dias, né? Nosso parceiro aqui, quando tá sempre precisando dele, vem aqui quebrar nosso galho. Tamo junto, Juninho. E Dona Edith, minha mãezona, top. Dona Edith, o pessoal conheceu mais cedo. Também. Porque ela arrochou no estrogonofe. Verdade. Mas agora vamos saber a hora da verdade, que os meninos arrasam aí na música, todo mundo já sabe. Agora vamos saber da comida. Vocês já comeram a comida dele? Não. E a opinião? Boa, boa, não tem como dar ruim com a mãe que tem. Ah, não. Não tem como dar ruim. Então, peraí, não deu ruim por causa do Dona Edith, não por causa dele. Não, foi aprendizado, né, que eu tô falando. Deixa abaixo, meu. Alerta climão aqui na mesa. Vamos comer, que é o melhor que a gente faz, né? Bora experimentar? Vamos lá? Vamos ver como é que tá essa batata aí. Juninho Dias. Aê, Alexandre Eck, muito obrigada. Alexandre Eck Banda, obrigada pelo talento de vocês na música e na comida. A gente ficou aqui, olha, com água na boca. E você aí de casa, fez a receita? Manda pra gente. Se você fizer a receita, é só mandar pra gente que a gente coloca aqui com certeza no nosso programa. O Agro Record vai ficando por aqui. Eu desejo a você um excelente domingo, uma semana maravilhosa. E no próximo domingo a gente se encontra às 10 da manhã. Beijo grande e tchau, tchau.